Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica do terceiro ano do ensino médio, de FRJ Campus Pinheiral, desculpa. E hoje vamos à nossa penúltima aula do curso, que é a aula 17, falaremos hoje dos polímeros. Então, na verdade, essa aula nós vamos, praticamente ver aplicações de tudo que a gente aprendeu até agora. É a última unidade do nosso curso aí. Então, vai ser interessante, vou trazer os polímeros mais interessantes que a gente vê no dia a dia, para vocês verem como é a síntese deles, algumas propriedades, e ver um pouco do que a gente estudou aí sendo aplicado na realidade. Tá? Então, uma aula mais tranquila, uma aula mais de observação, ok? E esse material, como sempre, está lá no nosso livro, tem mais coisas lá, quem quiser ler os boxes, tem muita curiosidade sobre polímeros, eu recomendo. Está valendo muito a pena. Então, vamos agora à nossa unidade 4, ver o capítulo 12, que são polímeros naturais e sintéticos. Então, vamos à nossa aula 17, que é uma introdução aos polímeros. Nessa aula vamos ver como são os polímeros, os tipos de polímeros. E na aula que vem, polímeros mais aplicados aí dentro da nossa área, tá? Então, hoje uma introdução, na próxima aula uma coisa mais aplicada. Bom, então um polímero muito conhecido é a borracha, tá? A borracha, a gente vai falar mais dela depois, ela é um polímero natural, um hidrocarboneto extraído de uma árvore chamada seringueira, que é a Hevea brasiliensis, e ela nos dá uma espécie, uma borracha que nós chamamos de látex. Que é uma borracha que não é muito 100% boa, a gente teve que fazer algumas alterações para ela ficar 100% boa. E aqui temos um polímero que também é borracha, mas é a borracha sintética, extraída de petróleo. Lembre-se que isso daqui são hidrocarbonetos naturais que correm aqui, que a seringueira produz, tá? Para fazer tipo uma resina para ela. Tá? E isso daqui são hidrocarbonetos do petróleo, que a gente viu que o petróleo é rico em hidrocarbonetos, mas dependendo do tipo de reação que nós fizemos, nós formaremos borracha, tá? Que é a reação de vulcanização, que a gente vai falar mais tarde. Okay? Mas são exemplos de polímeros. E o que significa polímero? Poli, o nome já a palavra diz, muitos, Então nós temos monômeros e polímeros. Por exemplo, as proteínas são polímeros, ok? Formadas de pequenos monômeros, que nem a gente viu, que são os aminoácidos. Os aminoácidos, quando se unem, tá, eles vão gerar, tá, as nossas proteínas. Ok? Aqui é espuma. A espuma é um polímero, tá? Um polímero de poliuretano. Vocês podem ver que em ambas as extremidades aqui, nós temos aqui reticências, quer dizer que isso daqui continua para cá e isso daqui continua para cá. É uma molécula enorme, formado por monômeros. Aqui a gente pode identificar os monômeros, tá, da espuma de poliuretano, ok? Então, vejam bem, aqui nós temos, deixa eu achar aqui o monômero. Exatamente. É ele todo. E essa unidade aqui vai se repetir várias e várias e várias e várias vezes. Ok? Bom, então um polímero é composto de monômeros encadeados. Então, N monômeros vão se ligar um entre si, formando um polímero, que é esse monômero N vezes ligado. Veja que aqui é N na frente, aqui é N aqui entre colchetes, significa que a gente tem uma repetição interminável desse. Por exemplo, a celulose da madeira, que era um polímero de glicose, ok? Ligada aqui, ó, a gente vê 3, mas ela continua reticências para cá e reticências para lá. Então, um polímero é uma repetição de vários monômeros ligados entre si. Agora, nós temos polímeros que são homogêneos ou homopolímeros, tá? Vocês vão ver que eles só são formados aqui, no caso desse polímero aqui, pela unidade amarelinha. Amarelinho até o final, ligado entre si. Então, quando a gente só tem um tipo de monômero, nós temos os homopolímeros. Agora, quando nós temos monômeros
diferentes interagindo entre si, nós temos os copolímeros. Tá? Copolímeros, monômeros diferentes e homopolímeros, o mesmo monômero. Ok? Nos copolímeros, os monômeros podem se ligar formando padrões regulares ou irregulares. Tá? Padrão regular, isso daqui é um padrão regular. Um padrão irregular seria se ele se ligasse assim, ó. Ok? Aqui uma coisa, tá? Mas irregular. Esse daqui é uma linha. Ok? E aqui estão os copolímeros, eles podem ter intervalos diferenciados. Por exemplo, se a gente tem amarelo, rosa, amarelo, rosa, amarelo, rosa, amarelo, rosa, e assim para lá e para cá, ok? Nós temos os copolímeros alternados. Agora, se nós temos blocos de 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1, né? Não tem muita lógica, nós chamamos de aleatórios. E existem polímeros aleatórios. Tá? Agora, quando ele não é alternado assim, é um alternado, só que com grupos, tá? Nós chamamos em blocos. Ó, 3 amarelos, 3 rosas, 3 amarelos, 3 rosas. Então, isso é um copolímero em bloco. E quando a gente tem um polímero principal e outros polímeros interagindo aqui perpendicularmente, como ramificação, são os que nós chamamos de copolímeros enxertados. Então, esses são os tipos de polímeros que nós temos. Homopolímeros ou copolímeros alternados, aleatórios, em blocos ou enxertados. Agora vamos ver em relação à composição desse polímero. Os polímeros de adição, começando com eles. Os polímeros de adição são macromoléculas resultantes da combinação de monômeros sem que haja perda de massa. Vejam bem, o caso do polietileno, tá? Que vocês já ouviram falar alguma vez. Tá? Material plástico. Ele tem o etileno como monômero. Tá? N moléculas de etileno, aqui, que é o eteno, vão, através de um catalisador, uma reação de polimerização funciona com um catalisador, trabalhando para formar esse tipo de adição. Veja que aqui a gente tem o quê? Adição em alcendo. A gente tem rompimento da dupla ligação. Esse carbono, na verdade, a gente tem duas moléculas de eteno que rompem dupla ligação e os carbonos terminais delas se ligam, tá vendo? Para formar uma ligação, ok? Agora, simples. E aí eles formam uma cadeia enorme que é o polietileno. São os etilenos vão se unindo, se condensando, ou seja, aqui desenhando para vocês, para ficar um pouco mais claro, temos um polietileno que reagiu com outro, tá? Ó, esse polietileno, o etileno, vai reagir com outro etileno. Vamos ver a dinâmica dessa reação. Tá? Há uma quebra dessa dupla ligação, tá? E aí ele precisa, tá? Vai ter uma adição de um hidrogênio aqui desse lado, e esse carbono vai se unir a esse agora para formar as 4 ligações aqui. Aí vai ter um outro etileno que vai estar entrando aqui, que vai haver uma quebra dessa dupla ligação e vai se unir aqui. Isso vai acontecer várias vezes, essa adição aqui, e nesse lado também, até ele formar o nosso polímero todo. E se você reparar, não tem perda de massa, tá? Não tem perda de massa porque eu só estou tendo adição, tá? Cada um que vai entrando, eu vou adicionando essa massa aqui. Então, alguns exemplos de polímeros de adição. O cloroeteno, ou cloreto de vinila, que é essa molécula aqui, ó. Quando ele se polimeriza, ou seja, eu tenho o rompimento dessa dupla ligação, tá? Aqui ele vai se ligar a um outro cloreto de vinila e por aí vai, tá? Ele vai formar o policloreto de vinila, tá? Ou PVC, sigla em inglês, tá? Polyvinyl chloride, tá? Policloreto de vinila, tá?
que forma os nossos tubos de água, tubo de PVC. O monômero é o cloreteno. O estireno, tá? Que é essa molécula aqui aromática, tem um anel benzênico com uma vinila ligado a ela, tá? Lembrando que é o radical vinil esse daqui, tá? E o vinil tem a ver com disco. Pesquisem, não vou falar aqui, tá bom? Como é que é esse polímero. Nós teremos o poliestireno, que é essa unidade repetida várias vezes. A ligação é feita aqui por essa dupla ligação, que se transforma em simples várias vezes, tá? Que isopor, copos, né? Tem os copos de poliestireno, tá? Copo plástico, etc, etc. Aqueles pratinhos de tomar sopa, enfim. O tetrafluoreteno, tá? Que é o CF2 ligado a CF2, ele substitui os hidrogênios por flúor, tá? Também via rompimento dessa dupla ligação, dessa adição, né, de moléculas, via adição, em termos de mecanismo de reação, a gente vai formar o politetrafluoreteno, ou seja, o tetrafluoreteno vai virar agora politetrafluoreteno, que é chamado de, a gente conhece ele como antiaderente, tá? É a superfície antiaderente, usado para utensílios de cozinha, enfim. Então são exemplos de polímeros todos de adição, que todos a base dele é um alceno, tá? Para fazer reação de adição sem perda de massa. Pois bem, temos os polímeros de condensação. Um polímero ele é classificado como um polímero de condensação quando os monômeros, ao se unirem, liberarem uma molécula pequena, normalmente é água, normalmente são reações de desidratação. Ou quando o polímero contém na cadeia principal outras ligações, que é as do tipo carbono-carbono. Esses polímeros de condensação podem ser constituídos de um único tipo de monômero, gerando um homopolímero, ou de mais de um tipo, gerando um copolímero. O amido, tá? É um exemplo de um polímero de condensação, porque o amido ele tem várias hidroxilas, ele não está representado aqui, ele na verdade tem 5 hidroxilas aqui livres para reação. Mas vamos ver só duas aqui, uma final, né, e uma inicial aqui. Quando ela encontra outra hidroxila aqui, há uma reação, tá, de desidratação aqui. Eu vou tirar uma água e esse oxigênio se liga aqui nesse carbono. Vai formar uma ponte de oxigênio, vejam bem aqui. E agora eu vou ter essas duas hidroxilas aqui terminais. Isso daqui é a maltose, tá? Que é o dímero. Tá? Que é a primeira parte, né? Pra gente... é quando a glicose se une, a primeira glicose gera um dímero maltose. Aí outra glicose vai entrar aqui pelo mesmo mecanismo de reação. E no final nós temos o amido, que é um polímero de glicose. Aí você vai falar assim, mas professor, você falou que a celulose também é um polímero de glicose. E sim, a gente vai ver isso na aula que vem, sobre a amido e a celulose, ok? Mas enfim, a gente vai ver que tem uma pequena diferença entre eles que fazem um ser digerível pela gente, que é o caso do amido, e a celulose não ser digerível pela gente, só por alguns tipos de animais. E bactérias, no caso, né? Outro exemplo de um polímero de condensação é o nylon sintético, que é um copolímero sintético obtido pela polimerização do ácido hexano-dioico, que é o ácido adípico, e do hexano 1,6-diamina, que é o hexametileno-diamina. O que acontece? Isso daqui é interessante, que agora nós temos o quê? Um copolímero, não é mais um homopolímero como a gente viu aqui, no caso da glicose. E agora a gente tem dois monômeros. O monômero 1, que é o ácido adípico, né? Que ele é um ácido dicarboxílico, vemos aqui a carboxila dele. E o hexano 1,6-diamina. Esse daqui é um hexano que tem no carbono 1 uma amina e no carbono 6 uma outra amina. Isso daqui. Ok? Quando temos um ácido reagindo com uma amina, aminoácido, e aí você já lembra logo da ligação peptídica. Ele forma uma amida, tá? Que nós estudamos, é uma ligação peptídica. E isso vai se repetir sempre 1, 2, 1, 2, 1.
2. Tá? É um copolímero de alternância, um copolímero alternado. Ok? Então, essa é a estrutura do nylon. Perdão. Ok? Então, o nylon, tá vendo? Vai ter esse monômero formado por esse peptídeo. A gente pode chamar, não peptídeo porque é uma proteína, mas é como se fosse uma ligação peptídica. Por essa amida aqui, por essa amida, né, em unidades repetidas. Esse é o nylon 66, inclusive aqui mostrando em laboratório, tá? Se a gente misturar o 2 e for puxando aqui com um bastãozinho de vidro, vai vindo o fiozinho do polímero aqui, a gente vai enrolando ele, a gente tem nylon sintético. E alguns polímeros de condensação. Sempre lembrando que nessas reações eu não frisei, eu tenho eliminação de água, que eu tenho ligação de formação de amido, eu tenho ligação de água, no outro que eu mostrei tem ligação, perda de água, então você tem uma condensação com perda de água, ok? Então veja bem, o dimetilsilano-diol, que é uma molécula orgânica interessante, tem um átomo de silício aqui no meio, ela vai se ligar por essas, é parecido com a glicose, sempre com essas hidroxilas terminais. Então eles vão ligar entre si e formar essa ponte de silício e oxigênio com essas metilas aqui penduradas aqui. Tá? Isso são os monômeros do silicone. Isso, ó. Dimetilsilano-diol. Esse é o polidimetilsilicone. É um tipo de silicone usado em prótese mamária, em bico de mamadeira, touca de natação, cola selante. Então, isso é o silicone, um polímero que tem como monômero de metilsilano-diol. Outra aqui é o ácido tereftálico, é um ácido dicarboxílico do benzeno. Esse seria o ácido benzoico. Se eu botar na posição 1 e na posição 4 do benzeno o ácido carboxílico, né, eu tenho o ácido tereftálico. Se eu reagir com o etileno glicol, que é um diálcool, né, o etileno glicol, ele é um diálcool, ele tem duas hidroxilas aqui, tá? Na verdade é o 1,4. Vou desenhar aqui. Butanodiol ou etileno glicol. Falei besteira. 2. São 2. Desculpe. O 2 é etanodiol ou etileno glicol. Eles vão formar também um polímero de alternância. Tá? Aqui, AB, um copolímero alternado. Tá? Que é o polietileno tereftalato. Polietileno tereftalato ou PET, que são as garrafas PET. Tá? Ele tem esses dois monômeros aqui. Se tivermos o fenol e o formaldeído também formando essa ponte aqui, tá vendo? Com desidratação aqui, nós teremos o baquelite, tá? Que é usado em cabo de ferramenta, carapaça de eletromédio, então outro tipo de polímero de condensação. Quem gosta aí desse negócio de colete à prova de bala, de armamento, a parte bélica, o Kevlar, que é muito famoso, uma fibra sintética de aramida, tá? É um polímero resistente ao calor e 7 vezes mais forte que o aço. Olha só, quase uma carapaça do super-homem. E devido a essas suas propriedades, sua aplicação é bem ampla. É utilizado na fabricação de cintos de segurança, cordas, construções aeronáuticas, coletes, capacetes para barra, por aí vai. E raquete de tênis, tem que ser boa, né? Então aqui está mostrando a estrutura de Clevar, que tem unidade de repetição do polímero, são amidas aromáticas, tá? São amidas aromáticas aqui, e a gente vê se repetindo, tá? Aqui a ligação do tipo amida, tá? E formando esse polímero que a gente chama de Kevlar. A borracha, como eu falei para vocês, é extraída aí da seringueira. É um polímero que a gente conhece muito bem, uma árvore nativa daqui, Hevea brasileira, lá do Pantanal. E o nome dessa borracha é látex, ok? Que ela é coletada por meio de ranhuras em seu caule. Muito bem. Então, é um hidrocarboneto elástico, tá? Enorme, que tem propriedades elásticas.
E ele apresenta características que dificultam o uso em mais amplos. Por exemplo, em temperaturas baixas, nos dias frios, ela é quebradiça. Já nos dias quentes, ela fica mole e pegajosa. Tá? Então, o que acontece? O látex, né, é um hidrocarboneto que ele se dispõe assim em fibras. São os polímeros da borracha natural. Acontece em 1839, ou seja, ali, quase no meado do século XIX, Charles Goodyear, olha que interessante, americano, não é mera coincidência o nome do pneu, tá bom? Ele inventou a vulcanização, ou seja, fazer a borracha vulcanizada, que consiste no tratamento da borracha com enxofre. Essa coisa, né, chamada de vulcanização. E olha que legal, o enxofre ele forma uma ponte, tá? Como o enxofre ele consegue fazer duas ligações, tá? Ele faz uma ligação no polímero de cima, tá? Em algum átomo no polímero de cima e uma outra ligação em um átomo no polímero de baixo, e ele faz essas pontes, tá? Que na química nós chamamos de pontes de enxofre. A gente vai ver um tipo de ponte especial que tem 2 enxofres quando a gente trabalha com proteínas, mas aqui são as pontes de enxofre. Ok? E isso torna essa borracha mais resistente, tá? E menos quebradiça. E essa é a borracha vulcanizada que a gente usa hoje em dia. Ok? A necessidade de produzir materiais mais adaptados às exigências, tá? Obviamente, se eu não quiser usar um material natural, eu posso usar o sintético. Tá tudo na natureza. Tem o nylon natural? Tem o nylon sintético? Tem. Tá? Tem a seda natural, feita pelo bichinho da seda, e tem a seda sintética. A gente consegue reproduzir muitos desses polímeros através de síntese química. Aí, lá já em 1931, tá? Aí antes disso conseguiram sintetizar a SBR, que é uma borracha artificial, que é borracha de butadieno e xereno, né? Rubber é borracha em inglês. Mas em 1931 ainda veio o neopreno, tá? Que ela tem essa unidade como monômero, que é o cloropreno, que é o 2-clorobúton-3-dieno, tá vendo? É um alcadieno clorado. E ela essa polimerização do cloropreno gera o neopreno, que é uma borracha sintética bem mais resistente que a própria borracha natural. Então a gente mimetiza a natureza, né, usando alguns compostos sintéticos. Bom, pessoal, então é isso que a gente tinha para hoje, uma aulinha mais curta. Quero que vocês complementem aí no livro, leiam mais exemplos sobre alguns outros polímeros. Na aula que vem, que é a nossa última aula, a gente vai falar já sobre alguma aplicação, né, desses polímeros, os polímeros nossos do dia a dia, usado bastante aí na área de alimentos. E espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida, só entrar em contato por e-mail lá na nossa plataforma. E nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.